Você aumenta salário, ajusta benefícios, cria programas de incentivo. E mesmo assim, as pessoas continuam saindo? E pior, quem mais sai são justamente os talentos que você queria reter. A pergunta que fica é: o problema está no que você oferece ou no que você ainda não entendeu? Hoje, a gente vai falar sobre o que realmente atrai e, principalmente, o que faz as novas gerações ficarem. Não na teoria, mas no que a gente tem visto na prática, nas empresas. E para isso, eu estou aqui com quem orienta líderes sobre este e outros desafios. Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom, e Hudson Carvalho, diretor da unidade ABCD e Baixada Santista. E se você é líder ou profissional de RH, esse episódio é um convite para olhar a atração e a retenção através de uma perspectiva mais atual. Porque se você nos ouvir até o final, você com certeza sairá daqui com maior clareza sobre o que realmente pesa na decisão de ficar, os erros silenciosos que afastam talentos e o que você pode começar a ajustar já. Então, fica com a gente. Começando falando um pouquinho sobre o problema real. Na prática, em relação ao que vocês têm visto, por que as novas gerações estão saindo das empresas, mesmo quando a remuneração é competitiva? Luiz, pode falar um pouco para a gente? Perfeitamente, Aline. Eu diria que essa é uma das principais questões hoje. As empresas ainda tratam remuneração como diferencial, mas na real, ela virou quase um pré-requisito. O que a gente tem visto na prática é que as pessoas não estão saindo por dinheiro, elas estão saindo pela experiência que vivem no dia a dia. É a não percepção de sentido no trabalho. Ou então a liderança é despreparada. E o terceiro é um ambiente que fala uma coisa, mas a prática é outra. Então, no fundo, não é sobre quanto eu ganho, mas sobre como eu me sinto estando aqui. E muitas empresas ainda não perceberam isso com a profundidade que deveriam. Pois é, né, Aline, Luiz, que desafio falar sobre isso, né? A frase que o Luiz acabou de usar, ela é perfeita, né? Não é sobre quanto eu ganho, mas como eu me sinto trabalhando nesse lugar. Eu reforçaria esse ponto, que aparece demais nos projetos que a gente trabalha, né? Que é o desalinhamento de expectativas. O que é desalinhamento de expectativas, né? É quando a empresa vende uma cultura no processo seletivo, ela se apresenta muito bem no namoro, e quando a pessoa entra, quando há o casamento ali, na verdade, entre empresa e candidato, a realidade é diferente. E isso frustra muito rápido, né? O candidato percebe, agora empregado, né, percebe isso muito rapidamente e se sente mal. Além disso, falta escuta, né? Não aquela escuta formal, né, das pesquisas anuais, etc., mas a escuta real, aquela que o líder pratica no dia a dia e que produz resultados de verdade. Então, quando a pessoa percebe que a sua voz não é ouvida, ela começa a se desconectar. Ela fala, aqui não é meu lugar. E daí, para sair dessa empresa, começar a procurar uma outra oportunidade, será apenas uma questão de tempo, né? E tem também um outro ponto, Aline e Luiz, que é muito importante, que é a velocidade. Essas gerações, né, eu não circunscreveria, né, não deixaria isso só nas costas da geração Z, mas as últimas gerações têm uma expectativa de evolução muito rápida, né? Eu não vou discutir aqui se há conteúdo para isso, né? Não é o nosso assunto de hoje, mas quando elas entram num ambiente onde elas não enxergam perspectivas, né, de crescimento claras, onde tudo parece muito lento, muito burocrático e tal, elas ficam com um sentimento de estagnação, né? Isso aparece muito cedo, e daí surge aquele desejo já de então procurar outro lugar
uma outra oportunidade em outro lugar, aquilo que elas não estão encontrando ou pensam não estar encontrando ali na organização onde elas estão. Ou seja, não é sobre pagar mais, é sobre entregar uma experiência que muitas empresas ainda não se preparam para estruturar. Luiz, o que as empresas ainda estão insistindo em fazer que claramente não funciona mais? Tem algumas coisas bem claras e que, honestamente, já deveriam ter sido revistas. A primeira é gestão baseada em controle. Ainda tem muita liderança que acha que precisa controlar presença, horário, cada passo, quando o que essa geração busca é autonomia com responsabilidade. Outro plano, e o Hudson, de certa forma, falou agora, quando na fala dele, a velocidade, a crescer rápido. Outro ponto são os planos de carreira engessados. Aquela lógica lá de trás, da minha época, de espera a sua vez, não conversa mais com o ritmo dessas pessoas. E talvez o mais crítico é o que eu chamaria de comunicação unilateral. Ou seja, a empresa fala, comunica, divulga, mas não cria espaço real para troca entre a liderança e entre as lideranças e a própria equipe. No fim, são modelos de gestão com mais de 10 anos tentando resolver um problema de hoje e que ficou mais agudo a partir da pandemia. E Luiz, quando a gente fala de atração, ou seja, antes do profissional entrar na empresa, quais são os sinais ou os elementos que fazem essas novas gerações escolherem uma empresa? A tua pergunta faz total sentido. E eu diria que ela demanda olhar separadamente para esse momento. Porque na atração, a gente está falando de percepções geradas, não ainda de uma vivência que começa a ser construída a partir do momento da admissão. Eu diria que o que mais atrai hoje são alguns sinais claros de que a empresa passa antes mesmo da pessoa entrar. E o primeiro ponto é a forma como a empresa comunica ou fala sobre a autonomia, a construção de confiança entre a empresa ou a área que vai receber aquele profissional e o próprio profissional. E isso aparece muito no processo seletivo. E já começa a aparecer na forma como o líder conduz a conversa, no grau de abertura que ele dá. A pessoa já consegue sentir se vai ser um ambiente mais engessado ou mais flexível. O segundo ponto é a percepção sobre as perspectivas de desenvolvimento. E isso não vem de discurso, vem de evidência. Quando a empresa mostra histórias reais de crescimento ou de mobilidade interna, ou sobre projetos desafiadores, isso atrai muito mais do que falar aqui você terá oportunidade para se desenvolver. Eu diria que tem mais um ponto, que é a coerência. Aquela percebida de fora. Hoje, as pessoas, os candidatos, têm a possibilidade de pesquisar, conversar com quem trabalha lá, olhar as redes sociais, as publicações, etc. Então, quando o discurso da empresa é muito diferente do que o mercado está falando sobre ela, isso afasta. No fim das contas, não é só o que a empresa oferece, é o que ela consegue provar antes mesmo da pessoa entrar.
Ou seja, não basta ser, tem que conseguir mostrar que é antes da pessoa entrar. Hudson, o que uma empresa pode fazer de imediato para se tornar mais atrativa sem aumentar os custos? Aline, isso é uma das coisas que mais me incomoda nesse processo, né? Porque realmente há muita coisa que não depende de orçamento, não tem custo, né? Depende de decisão. Daí eu me incomodar com isso, né? Me pergunto por que as empresas não fazem, né? Se é só uma questão de atitude, não é uma questão de orçamento. A primeira é melhorar a qualidade da interação com a liderança, né? Imediata, a quem você responde diretamente. O líder direto, ele gera um impacto enorme nessa percepção, né, que é criada sobre a empresa. É ele que ele produz isso, porque no dia a dia quem comanda, quem representa o que é a empresa é essa figura, a figura do líder imediato. Outra coisa importantíssima, que também não tem custo, é criar rituais simples de escuta, né? Conversas frequentes, check-ins, momentos de troca real. Isso muda completamente a qualidade da experiência, né? O papo ali no cafezinho muitas vezes é mais eficiente do que uma conversa estruturada de feedback, né? E esses pontos eles parecem pequenos, mas eles fazem muita diferença, né? E dão uma visibilidade muito maior para esse impacto que a gente quer gerar, o impacto positivo da comunicação. Então, quando a pessoa entende como o trabalho que ela executa contribui, né, para algo maior, tal, o engajamento, o nível de engajamento muda, ela percebe propósito, que é outra coisa importante para essa geração. Então, repito, muitas vezes não falta investimento, mas falta atenção ao básico da relação entre as pessoas, que na verdade independe até de gerações, né? Todo mundo gosta de receber atenção, todo mundo gosta de ser ouvido, todo mundo gosta de ser respeitado, né? Isso é muito forte, porque tira aquela ideia de que a atratividade depende só de orçamento. Luiz, o que faz alguém ficar, mesmo quando recebe uma proposta melhor? Sem dúvida, a qualidade da liderança direta. Quando a pessoa tem um líder que desenvolve, que respeita, que dá espaço, isso pesa muito. Isso me lembra a minha própria história profissional. Num dos nossos episódios, eu comentei sobre isso, do meu maior mentor profissional, quando eu ainda virei gerente e era muito jovem. Ainda sou jovem, mas era bem mais jovem. E eu trabalhava numa multinacional francesa. E isso pesa muito, porque o que a gente leva em consideração não é só trocar de empresa. Muitas vezes é abrir mão de uma relação que te dá prazer enquanto profissional, que funciona. E isso não é fácil de encontrar. Eu costumo dizer que trabalhar junto é que nem casamento. Tem que bater pele. E quando bate pele, a não ser que seja uma proposta muito irrecusável, e você estiver bem, estiver sentindo que todas as suas expectativas estão sendo atendidas, tanto as presentes quanto as futuras, você não sai fácil, não. É verdade, mas você tem toda a razão. E eu mencionaria também o sentimento de evolução, né? A necessidade de crescer, né? Quando a pessoa percebe que está aprendendo, que está crescendo, ganhando repertório, ela pensa duas vezes antes de sair, né? Porque eu vou trocar uma situação certa de crescimento por uma situação duvidosa no mercado, em outro lugar. Então ela considera isso de uma maneira assim, muito mais forte, muito mais firme, porque ela entende que está construindo alguma coisa ali, uma vida, uma carreira, né? Um crescimento consistente. E eu acrescentaria também a questão do pertencimento, né? Quem não gosta de fazer parte, né, de algo maior? Então, quando a pessoa sente que faz parte, né, que é ouvida, que tem espaço, isso cria vários vínculos, mas principalmente o vínculo emocional.
né? É o que hoje se costuma dizer, ou costuma chamar de experiência, né? Tudo tem que ser uma experiência, né? Algo mais completo, cheio de interações emocionais e tal. E o emprego, a gente queira ou não, a relação de trabalho, queiramos ou não, ela passa por essa mesma percepção. Então, com esse vínculo criado, é algo, a relação, ela tem muito mais dificuldade de ser rompida, mesmo que essa pessoa receba uma proposta financeira melhor, né? Com certeza. E quando a gente fala de qualidade de vida, especialmente para as novas gerações, o regime de trabalho entra muito forte nessa equação. Na visão de vocês, qual é o real impacto do home office ou do regime híbrido na atração e retenção dessas novas gerações? E por que isso deixou de ser benefício e passou a ser praticamente um critério de escolha? Interessante, Aline. Esse ainda é um tema central, né? Realmente não é possível tratá-lo como algo secundário, embora eu confesso que eu tenho bastante dificuldade de entender por que nós não viramos essa página ainda, né? Muito provavelmente porque nós, que lideramos organizações há mais tempo, ainda nos sentimos mais confortáveis em cobrar presença, como o Luiz falou agora há pouco, né? Com a teoria do controle, do que cobrar resultado. Cobrar resultado exige conhecimento, exige estar assim, muito ligado ao dia a dia, isso dá trabalho, né? Mas o fato é que o regime de trabalho em si virou sim um critério de decisão. Isso tem muito a ver com qualidade de vida, né? Aí várias pesquisas, né, recentes que mostram que cerca de 60% das pessoas percebem melhora na qualidade de vida com o home office, principalmente pelo fato de eliminar o deslocamento, né? Ganhar tempo, ter mais autonomia. Isso principalmente nas grandes cidades pesa muito, né? O deslocamento de 1h30, 2 horas, isso influi muito na condução da rotina, né? E pesa muito para essas gerações, que são imediatistas, né? Como a gente falou agora há pouco. Só que tem um ponto importante aí, né? Não é uma preferência pelo remoto absoluto, né? Isso não é a única voz dessa geração. A geração Z, por exemplo, tem mostrado ter preferência cada vez maior pelo híbrido, né? Um pouco em casa, um pouco no escritório, né? Isso porque ela também valoriza conexão, troca, aprendizado com outras pessoas, né? Principalmente com outras gerações. Então, o que atrai não é simplesmente trabalhar de casa, né? É ter flexibilidade com equilíbrio, né? Muito mais eficaz e muito mais inteligente também. Então, quando a empresa não oferece, né, esse equilíbrio, né, principalmente em cargos ou atividades que permitiriam, ela já tem uma tremenda desvantagem, na verdade, né, competitiva com relação a quem pratica dessa forma. Eu diria que tem mais um ponto que também aparece bastante, que é o limite. O que eu quero dizer com o limite? O home office, está claro, melhora a qualidade de vida. Eu diria que quando eu trabalho de casa, a minha produtividade é claramente maior. Mas se não for bem estruturado, ele pode gerar um efeito contrário. A pessoa começa a trabalhar mais, perde a separação entre vida pessoal e vida profissional. E isso vai acabar gerando um desgaste, além de poder implicar em riscos psicossociais, conforme tratado na NR01. Então, não é só oferecer flexibilidade, é saber estruturar isso de forma saudável. As empresas que conseguem equilibrar isso estão bem à frente hoje. Ou seja, não é sobre trabalhar de casa, é sobre ter controle sobre a própria rotina com equilíbrio. Agora eu gostaria de ouvir de vocês quais são os erros mais comuns que vocês veem as empresas cometendo em relação ao tema retenção desses profissionais. Boa, Aline. Um erro clássico, né, é achar que o benefício
resolve cultura. Benefício aí entendido como os assistenciais todos, né? Tudo aquilo que a empresa oferece, além de salário, né? Que isso resolva a cultura, né? Não acontece. A empresa oferece um pacote atrativo, ou pode, né, oferecer um pacote atrativo aí com programas, não sei o quê, dá espaço para as iniciativas, mas não mexe na experiência real do dia a dia. E aí é que ela se equivoca, né? Outro erro muito comum é ignorar o papel da liderança, quando a organização não reconhece esse papel estratégico, né, que a liderança deveria executar. E aí a estratégia, sim, ela pode ser ótima, mas se o líder não executa bem, não há o que faça parar em pé, né? Nada sustenta um dia a dia mal conduzido. Eu tenho mais um ponto importante que talvez valha a pena colocar. É tratar todo mundo como todo mundo igual. As pessoas são diferentes, vivenciam momentos de vida diferentes, possuem expectativas diferentes. Então, também não dá para você, sobretudo em empresa muito grande, você ter um jeito, uma forma individual de tratar cada um. Mas você tem que ter a liderança tem que ter essa sensibilidade. Então, quando a empresa não considera isso, ela começa a perder conexão com o profissional. Você, como líder, eu entendo que você precisa saber dialogar com todos os públicos. E é aí que eu trago, ter, você pode saber colocar comunicação de forma que não fique uma questão impessoal, que haja um grau de pessoalidade na comunicação que você tem com cada um dos integrantes da sua equipe. Acho que é isso. Trazendo agora, então, a reflexão para a diferença geracional. Luiz, quando a gente compara com as gerações anteriores, o que de fato mudou na relação dessas novas gerações com o trabalho e por que hoje só a remuneração não é mais suficiente para atrair? De certa forma, o Hudson já falou um pouco sobre isso. Eu diria que mudou muita coisa. Talvez o principal aspecto seja a forma como essa geração enxerga o trabalho, como as últimas gerações, para não ficar só na geração Z, as gerações mais recentes. As gerações mais recentes enxergam o trabalho como uma parte da vida dela. As gerações anteriores tinham uma relação muito mais central com o trabalho. Era a questão da identidade, era a estabilidade, era a construção de uma carreira de longo prazo na mesma empresa. A geração Z ou as gerações mais recentes enxergam o trabalho como parte da vida e não como centro dela. E isso altera o jogo completamente. Quando o trabalho deixa de ser o centro, a remuneração sozinha perde força, porque ela já não compensa uma experiência ruim. Outro aspecto importante é o nível de consciência. Essa geração cresceu com muito mais acesso à informação, a comparações, a transparência. Então, ela, em princípio, questiona mais. É óbvio, eu pessoalmente prefiro quem questiona do que quem fica na miúda e você não sabe o que está rolando na cabeça. Ela não aceita facilmente a incoerência. A liderança despreparada ou os ambientes tóxicos, mesmo que paguem bem. E tem uma observação-chave que eu gostaria de fazer, que é a busca por equilíbrio e pelo bem-estar. Eu falei um pouco na tua última pergunta, mas vale a pena ressaltar aqui. Hoje, o propósito que a grande maioria tem claro
a saúde mental, a qualidade de vida e o desenvolvimento têm um peso muito grande na decisão de aceitar uma proposta ou de continuar numa empresa. Usando as mesmas pesquisas que o Hudson comentou há pouco, eu reforçaria ainda uma das conclusões, que é a seguinte: essas gerações querem uma combinação de 3 coisas: remuneração justa, propósito e bem-estar, e não uma em detrimento da outra. Então, o que mudou no fim é que grana continua sendo importante. Dizer que não eu diria que é bobagem. Mas ela deixou de ser um fator decisivo. Se a experiência não fechar, grana não vai segurar ninguém. Ou seja, antes a remuneração compensava uma experiência ruim. Hoje, ela não compensa mais. Depois de tudo que a gente falou aqui, se vocês puderem deixar um recado direto para os líderes e profissionais de RH que ainda estão tentando reter pessoas com a lógica de antes, o que vocês diriam? Eu diria que o maior risco hoje não é perder pessoas, é continuar gerindo como se nada tivesse mudado. O mundo mudou, o comportamento das pessoas mudou, e quem não mudar junto, inevitavelmente ficará para trás. Perfeito, Luiz. E eu diria também o seguinte: parem de tentar encaixar as pessoas no modelo da empresa e comecem a ajustar a empresa para as pessoas que vocês querem ter. Perceba que não estou dizendo para a empresa, olha, mude os seus valores, mude toda aquela sua essência, não é isso. Mas é a sintonia com as pessoas é que precisa mudar, né? Ajustar as formas de relacionamento para as pessoas que nós queremos ter, porque retenção hoje passa muito mais por adaptação, né, a essa relação do que imposição, né? Os modelos ditados pela empresa são algo que a turma dá pouquíssima bola, importância hoje em dia, né? E diria assim, para terminar esse pedaço, que não adianta só ter discurso, né? Essa geração percebe muito rápido o que é real, de verdade, efetivo, e o que é só narrativa, né? Então, mais do que falar, né, sobre cultura, muito discurso, muita conversa, tal, desenvolvimento, flexibilidade, todos esses conceitos bacanas, tal, mais do que falar sobre ele, é preciso praticar isso no dia a dia, né? Como dizem, o exemplo arrasta, né? Não há outra forma de convencer as pessoas a não ser viver da forma como você disse que ia viver, discurso batendo com a prática. Porque é isso que no final faz as pessoas decidirem, né, sobre ficar ou sobre ir embora. Se tem algo que ficou claro hoje, é que retenção não é mais sobre segurar pessoas. É sobre construir um ambiente onde elas queiram ficar. Outra coisa que o episódio de hoje deixou claro é que o jogo mudou. Não é mais sobre oferecer mais, é sobre oferecer diferente. Porque essa nova geração não está procurando só um emprego. Ela está escolhendo um contexto onde vale a pena estar. E a pergunta que fica não é só sobre como reter, mas sim, a sua empresa hoje é um lugar onde as pessoas querem ficar? Porque no final não é a remuneração que segura, é a experiência que sustenta. Gostaria de agradecer aos nossos convidados de hoje e agradeço também a vocês, nossos ouvintes, que nos acompanharam até aqui. Para saber mais sobre os nossos produtos e serviços, basta acessar www.wisdom.com.br. E para contato conosco, utilize o WhatsApp DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas, siga o nosso canal e lembre-se, o que mantém pessoas não é o contrato, é a conexão. Até breve.